Mas, Caião, aí é o seguinte, pergunta portal, vamos ver. Eu gostei, é curioso dessa pergunta, é uma palavra dela que me deixou curioso. A pessoa pergunta assim para você, Caio, você ainda crê no arrebatamento? Eu? Agora, eu não entendi o porquê do ainda. Não, porque ele acha que eu devo ter descrido de quase tudo. Ele deve carregar a opinião de muitos. Não, o Caio não crê em mais nada. No dia que ele arranjar um pastor mais crente do que eu, pode trazer aqui para conversar comigo, que eu vou ver do que ele crê mesmo. Meu amigo, quem crê ainda sou eu, entendeu? Ainda sou eu. Vocês me chamam de herege porque não sabem nem no que se deve crer. Mas se eu creio no arrebatamento, ou seja, eu não creio nesse nome arrebatamento, que é uma invenção da escatologia cristã, muito posterior. O Novo Testamento não usa o termo arrebatamento. Isso é uma criação, você sabia? Que assim não como sabia, Caio. O nome Lúcifer é uma criação. Arrebatamento é outra criação. Tem um monte de termos que são criações. Agora, o nome Lúcifer é uma criação, mas o diabo existe. O arrebatamento, a terminologia, é uma criação da escatologia. Eu não posso dizer que seja da pentecostal, porque os protestantes já vêm usando há alguns anos. Mas eu creio que os santos serão tomados para irem ao encontro do Senhor nos ares. Quer dizer, se ele quiser ser bíblico, neotestamentário, ele não me pergunta, Caio, você ainda crê no arrebatamento? Se ele quiser ser bíblico, ele pergunta, Caio, você ainda crê na ida e no encontro dos santos com o Senhor Jesus nos ares? Aí eu digo, sim, eu creio, meu irmão, e tenho muita base bíblica para isso. Resposta dada. Ao ainda dele. É o ainda. O ainda é mais curioso até do que a pergunta, enfim. Porque tem um monte de gente, especialmente pessoas consideradas mais cultas, letradas, teologizadas ou bem informadas, que pararam de crer na volta de Jesus e, mais ainda, no chamado arrebatamento da igreja. Porque se Jesus não vai voltar, como é que os santos vão ao encontro dele dos ares quando ele estiver voltando? Então, uma coisa elimina a outra. Aí tem um monte de gente dizendo que a volta de Jesus é só uma subjetividade, que a gente, de fato, vai, quem sabe, encontrar com Jesus, quem sabe, quando a gente morrer. Isso aqueles que ainda creem que existe transcendência depois da morte. Mas tem um grupo de pessoas que um dia creu na volta de Jesus em glória e que depois de um tempo descreu. Não são muitos, mas é até um grupo expressivo que não crê mais. E tem aqueles que não creem mais nisso, embora não falem no assunto. A grande maioria, Braulio, sim, querido. A grande maioria dos pastores não espera mais a volta do Senhor Jesus, com poder e grande glória, vindo nas nuvens dos céus com os anjos, com grande clangor de trombeta, essa parousia, essa aparição acerca da qual se diz que todo olho verá. A maioria não crê mais, mas não fala no assunto para não serem chamados de hereges. Mas perderam a esperança nisso. Você vê que a grande maioria não prega. Além de mim, quem mais você tem ouvido falar sobre a volta de Jesus? Sinceramente. Cara, eu não sei. Eu, às vezes, procuro por aí gente falando sobre a volta de Jesus, eu não vejo. Eu vejo o cara falando muito sobre o diabo, sobre como prosperar,
sobre como Deus quer que a gente exerça o poder em glória para transformarmos a sociedade, fazermos da sociedade uma grande igreja. E aí, Deus me livre, já pensou o Brasil virando uma grande igreja? Vai ficar pior do que já é 1000 vezes. Mas voltar, crer que Jesus vai voltar, a maioria não toca no assunto porque não crê mais no tema. É só perguntar para quem está nos assistindo aqui. Quantos anos faz, na média, que você não ouve do púlpito da sua igreja ninguém pregar que Jesus vai voltar, abrir um texto bíblico e ensinar que Jesus vai voltar? No máximo você ouve o cara dizendo porque Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, que faz parte daquela confissão quadrangular dos pentecostais, mas no contexto do ensino, ninguém está mais falando que Jesus vai voltar. Sabe por quê? Porque, meu amigo, quem crê que Jesus ainda vai voltar não vive como esses deputados federais vivem. Para o cara viver do jeito que esses deputados federais brasileiros vivem, é porque não creem que Jesus vai voltar. Se crescem que Jesus vai voltar, eles não viveriam vidas tão absolutamente antagônicas e perversas contra o Evangelho. Não creem mesmo, meu amigo. Pastores, a maioria não crê mais. Eles creem em prosperidade, eles trocaram a volta de Jesus pela teologia da prosperidade, porque quem crê na volta de Jesus, presta atenção nisso, não ensina a teologia da prosperidade, entenderam? Quando você vir alguém ensinando teologia da prosperidade, saiba, esse cara perdeu a esperança na volta do Senhor. Como ele perdeu a esperança na volta de Jesus, ele desenvolveu uma esperança para consumo imediato, que é carro, casa, dinheiro, que é prosperidade material, concreta, tangível. Mas ele não crê mais na volta de Jesus. É o que Jesus ensinou em Lucas, aqui no capítulo 20. Se você quiser abrir aí, meu amigo, minha amiga, para ler comigo, você vai ver. Olha só o que Jesus diz. A gente chega e aqui, ó, no capítulo 21, Jesus fala da sua volta. No verso 34, ele vem falando da sua volta, isso e aquilo. Quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Está me vendo e ouvindo? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora veja a sequência. Verso 34, na sequência imediata. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Você veja como quando a esperança da volta do Filho do Homem morre, o que surge é a ênfase na embriaguez, na orgia e no consumo, no adquirir de bens, no enriquecimento imediato. Quando a volta de Jesus sai da mente, o que surge é espaço para isso. Por que eu vou me santificar? Para quem? Por quê? Cara, o mundo é horrível, eu tenho mais que encher a minha cara, é no mínimo uma desculpa para viver de cara cheia. Eu não estou falando só de bebida, de qualquer alterador de consciência.
Jesus está dizendo, à medida em que a esperança da minha volta morra, diminua e desapareça no coração humano, cada vez mais as pessoas vão se entregar à anestesia. Vão viver em estado de anestesiamento, que é em estado de embriagamento. Quanto mais as pessoas percam a esperança da volta do Senhor, mais elas se entregam à orgia, à dissolução, de todos os tipos. Quanto mais as pessoas descreem da volta do Senhor, mais elas se dedicam à posse, ao domínio, à prosperidade imediata, ao poder, a ganhar, 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 a ter, a ter, a ter. Porque quem quer que creia que o Senhor vai voltar, esse indivíduo se mantém sóbrio. Esse indivíduo, como diz João, se santifica. João diz que aquele que espera a volta do Senhor se santifica. Literalmente ele diz: todo aquele que tem essa esperança na volta do Senhor, a si mesmo se santifica, ao invés de se entregar à orgia e à dissolução. É todo aquele que crê na volta do Senhor, não crê em acumulação. Ele crê no Evangelho que diz, louco, para que essa acumulação toda? Se você vai ser levado para ele, ou se ele pode voltar a qualquer momento, para que essa acumulação? Que dá para viver 10 vidas, 100 vidas. Para que toda ela? Então, quando você vê uma sociedade ou uma igreja que perde a esperança na volta de Jesus, ela desenvolve imediatamente o espaço para permissão da embriaguez, não como necessariamente encher a cara de álcool, mas encher a cara de alienação, de se entregar aos processos alienantes, embriagantes, ou então às orgias, às permissões, às licenciosidades, porque o Senhor não vai voltar. E também a mesma coisa com a aquisição, com o culto, a idolatria da posse, da prosperidade pessoal, porque o Senhor não vai voltar. Tudo foi inventado. Jesus não disse, olha, o pré-tribulacionismo. Creiam no pré-tribulacionismo, porque como vocês são meus discípulos, antes que a grande tribulação chegue, eu vou arrebatar vocês para vocês não sentirem dor. Que aí depois o bicho vai pegar. Esse é o que o pré-tribulacionismo é? Sabe onde é que ele foi ensinar e inventado? Onde é que eles descobriram isso? Eles inventaram isso no ambiente pentecostal nos Estados Unidos da América, que é um país que odeia sofrimento, dor, perrengue. Aonde houver dor, sofrimento, perrengue, Deus está ausente. Então, claro que uma escatologia onde os crentes americanos não são deixados no mundo dos demais humanos, só podia ter sido inventado por pentecostal na América. Claro. Porque um africano não inventaria essa escatologia. Não. Já nasce no cacete. Já está se lascando. Já está na tribulação. Ah, Senhor, me ajuda a aguentar um perrengue. E vai. É coisa de americano. Não é do Ceará também, não. Então, inglês também não inventaria um negócio desse. Não inventaria não, cara. Não, já teve muita guerra, já sofreram muito, só comem batata, aquela vida frugal. Alemão já passaram. Não, alemão pós-guerra não inventaria Jamais. isso de jeito nenhum. A gente tinha uma nação para reconstruir, muito trabalho a fazer, agora é refugiada dessa para brigar. Não tem tempo para pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo. E o pós-tribulacionismo? Qual que é a pegada do pós-tribulacionismo? Vocês todos ficam, o pau vai cantar, vocês vão aguentar até o fim, como testemunho aqui no mundo. Aí isso aí funciona na área. E tem também um caminho médio tem o médio do Supremo Tribunal Federal. Meu Deus. Deixa Renan na presidência, só tira da linha sucessória. Isso. Sabe qual é? É o mid-tribulacionismo. Tem o mid. Vocês aguentam o pau 3 anos e meio, que eles dizem também que a tribulação são 7 anos. São 7 anos. Também criaram nisso que Jesus nunca criou. Jesus não colocou. Não, Jesus não criou nada. Ele disse, não vos compete
Não nos compete. Não nos compete, isso pra lá. O resto tudo é ficção. Sei, cara. Ficção. Vocês vivem de ficção. Quem dera fosse a do Spielberg, faria menos mal. É ficção da pior qualidade. E eles creem que isso foi revelação de Deus para malucos pentecostais americanos. Então é Zé do Caixão, aquela ficção ruim. Aquele filme. Aí o mid-tribulacionismo diz que você no meio da tribulação, que a tribulação tem 7 anos, certo. Inventaram esse prazo também, certo. Já é uma mistura de Daniel com Ezequiel, eles vão pegando assim, juntando, fazendo aquela sistematização. Isso que chama sistematização. Sistematização. Isso. Nesse caso escatológica, que é a escatologia, escatom, as coisas concernentes às últimas horas, ao último tempo. Aí eles vão montando isso no Velho e no Novo Testamento, para lá e para cá, e vão criando essas correntezinhas. Aí vão achando. E ensinam isso na escola dominical, lendo textos bíblicos. Como diz Tessalonicenses tal, confira agora com Ezequiel tal. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eles montam e os bobinhos ali que não leem o Novo Testamento, que não conhecem a história da igreja, que não sabem nada do Evangelho, compram esses livrinhos, engolem essas bostas e vivem atormentados. E ainda mais com essa coisa de eu sou pré-tribulacionista. Gente, você é um idiota. Sou mid-tribulacionista, é um babaca. Eu sou pós-tribulacionista. Não, você é pós-inteligência. Você é um ente pós-sabedoria. Para com isso. A única coisa certa que você disse ali foi Jesus vem. Maranata. É só isso que o Novo Testamento diz. Parou aí. Jesus vem. E quando Jesus diz, é ruim demais. Quando Jesus diz, antes, depois disso, depois daquilo que a leitura de Mateus e Lucas e Marcos especialmente insinuam, antes dessas coisas, depois dessas coisas, isto e aquilo, a maioria nem vê que aquilo ali é uma sequência tão lata, tão absolutamente universal, que está acontecendo desde sempre. Só vai aumentando as intensidades. Agora, para quem quer ter uma sequência, escreve aí, Gabriel, se eu não estou enganado, escreve aí a Volta de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Eu não sei se é essa a definição, mas você vai achar aí alguma coisa a respeito. Porque aqui no meu portal, tanto quanto em vídeo aqui no Papo de Graça, eu já li para vocês, por exemplo, o Evangelho de Lucas, botando ordem nas falas de Jesus, que ele vem falando uma coisa e de repente ele diz, antes porém destas, meu filho, vai encontrar isso aí, inclusive a ordem mínima que se pode acolher é aquela que está ali em Lucas, onde tem antes disso, depois disso, antes porém dessas coisas, ao final de... Eu botei ali, dei uma arrumadinha na sequência, para algumas pessoas compreenderem melhor, mas não é uma cronologia exaustiva, é apenas aquilo que eu digo chamo de o espiral crescente da história. Na realidade, a maioria de vocês precisava era fazer o meu curso do exclusivo, do Reconexões, onde eu explico tudo isso, e enfim. Se pesquisassem também só aqui no portal, quase tudo já seria resolvido na cabeça. É que a preguiça mata. Tem que fazer uma correriazinha também. A preguiça mata o pessoal. Fazer uma correria. É um negócio. É a geração mais preguiçosa que eu já encontrei na minha existência. Mas eu lembro quando eu comecei a te ouvir, que eu te vi por acidente. Já contei isso 200 vezes aqui. Né? Assiste aquele cara lá. Eu gostei que você falou. Cara, eu fui no seu site assim. Falei, pô, vê o que esse cara pensa. Uhum. E fui, fiz correria. Poxa, não tem ninguém por quem eu tenha algum dia me interessado na minha vida e não tenha ido saber o que era. Ué. De verdade. Hoje tá até muito mais fácil de te ver. Muito mais não. Hoje em dia é um estupro. Você tem um canal de YouTube completo com tanto de coisa que você fala. Milhões de coisas. Meu Deus do céu. É demais. Essa geração é uma geração indesculpável. Não dá para o cara chegar e dizer, eu não sabia. É ruim. Não dá, cara, não dá não. Você só é um preguiçoso, indolente, procrastinador do pior tipo. Porque
Eu tenho aí pessoas ateias, que se dizem ateus, que estão me lendo com uma avidez muito maior do que vocês. Que não saem daqui me perguntando todo dia, não entendendo nada e não fazendo a sua parte nunca.